Obrigada, viu? Pessoal, boa noite. Igual a gente estava falando antes, né? Hoje nós vamos falar aí sobre tipos de choque que está dentro aí de critérios, né, para atendimento de urgência e emergência. A gente tem que prestar bem atenção nisso, as características do paciente que está em choque, quais sintomas, os tipos de choque, né? O paciente que está em estado de choque, tá? Porque tudo que nós formos fazer nesse paciente entra em um critério de atendimento de urgência e emergência, ok? Por que critério de urgência e emergência? Porque quanto mais rápido for esse atendimento, mais chance nós temos de evitar lesões, danos, tá, no nosso paciente e até que evolua para óbito, ok? Porque é uma situação que evolui muito rápido, né? Para situações mais graves. Então, a gente precisa prestar aí um atendimento de urgência e emergência para esse paciente, ok? Bom, pessoal, o choque, ele vai significar aí um estado de extrema gravidade, tá? Que coloca em risco a vida do nosso paciente. Então, nós precisamos estar atentos a isso, tá? E quando esse paciente está em estado de choque, ele precisa que medidas urgentes sejam tomadas para que evite aí uma falência circulatória do nosso paciente, tá? Até porque isso aqui vai estar ligado diretamente à perfusão tecidual, tá? A débito cardíaco, né? Vamos ter aí os tipos de choque, ele vai ocorrer o quê? Uma queda da pressão arterial, tá? E, consequentemente, vai gerar um distúrbio na circulação de sangue desse paciente. Então, medidas urgentes precisam ser tomadas em pacientes que estão em choque, tá? E aí, se não forem medidas urgentes, esse paciente ele entra em falência circulatória muito rápido, ok? E isso afeta os órgãos e os tecidos do corpo, tá? As principais causas do choque vai ser a diminuição dos fluidos corporais, ok? Vai falha também no bombeamento do coração ou problemas nos vasos sanguíneos, ok? E tendo aí uma falência circulatória, a gente começa a ter perda de oxigenação nos tecidos, né? E isso pode gerar vários danos no nosso paciente, danos cerebrais, né? E até mesmo evoluir para óbito, tá? Só que ele ainda é um dos quadros mais complexos, tá? No setor de emergências médicas, tá? E também em medicina intensiva. Então, vai ser na área aí de emergência e UTI, ok? O choque ele resulta aí em altos índices de letalidade, tá? Devido à combinação entre diagnóstico tardio e uma terapêutica inadequada, tá? Quando o profissional ele tem conhecimento suficiente para estar verificando ali os sinais e sintomas, né, os achados clínicos que de fato esse paciente está em choque, né, e tratar ele o diagnóstico precocemente e não de forma tardia, né, evitando aí esses altos índices de letalidade para o nosso paciente, tá? Mas, infelizmente, está aí um quadro clínico onde os índices de letalidade, de são elevados, tá bom? Por se manifestar sinais e sintomas inespecíficos, tá bom? Nós temos vários tipos de choque, ok? Muitas das vezes esses sinais e sintomas, eles não são muitos claros. Então, nós precisamos estar atentos a todos, tá? A função hemodinâmica do nosso paciente precisa estar acompanhando ali periodicamente. Se o paciente, ele é um paciente que já tem
um risco para evoluir para esse quadro clínico de choque, então esses sinais e sintomas que deve estar sempre ali em alerta, deve estar sempre atento, tá bom? É necessário um alto grau de suspeição e uma avaliação cuidadosa para que haja aí um reconhecimento precoce, tá? Desse quadro clínico, a fim de corrigir as suas disfunções causa ali no organismo, sendo que quanto mais precoce for o tratamento, melhor vai ser o prognóstico desse paciente, ok? E podemos até fazer com que esse paciente não tenha danos, sequelas muito graves e muito menos evoluir para óbito, tá? É uma situação que, se for reconhecida precocemente, se for corrigida essas disfunções, sempre vai ser melhor para o prognóstico do paciente, tá? Para qualquer situação, para qualquer achado clínico, mas principalmente para o quadro clínico de choque, que é uma situação, né? É uma emergência bem complexa. Bom, o choque, em sua definição, vai ser aí uma síndrome caracterizada por redução considerável de perfusão tecidual sistêmica. Vai estar relacionado aí com o quê? Com a oxigenação do corpo, com a oxigenação dos tecidos. E aí vai ser devido a diferentes etiologias, fisiopatologias, tá bom? O que vai levar a uma baixa oferta de oxigênio, não somente o oxigênio, pessoal, mas como também de nutrientes. Como afeta e como tem uma redução no volume sanguíneo e no transporte de sangue, né, nessa circulação sanguínea, nós temos o que? O transporte de oxigênio e nutrientes, né, que dados aí para o nosso corpo, para os tecidos, para os órgãos, tendo aí uma redução considerável da perfusão tecidual sistêmica, toda essa questão, todo funcionamento do corpo, ele vai ser afetado, tá bom? A hipóxia prolongada pode levar à morte celular, como também lesão de órgãos-alvos, falência múltipla de órgãos, e esse paciente vai evoluir para óbito, tá? O que vai ser aí? Vai ser essa falta de oxigênio justamente aí no organismo, nos tecidos, tá ok? Para os órgãos. Então, muito tempo, se não for tratado, né, de imediato, acaba que a pessoa, né, o paciente, ele pode ter danos muito graves, tá? Até falência múltipla de órgãos, onde ele vai evoluir aí para óbito, ok? A hipotensão, né, pessoal, que é a pressão muito baixa, né, é um componente importante do choque, tá? Como a gente tem redução no volume sanguíneo, né, automaticamente essa pressão, ela começa a cair, ok? Você também essa redução, né, essa baixa perfusão tecidual, tudo isso vai levar o paciente a um quadro de hipotensão, tá bom? Sendo que a hipóxia celular pode ocorrer mesmo com normotensão ou hipertensão. Aqui, a hipóxia ela não vai estar associada somente a um paciente que está no quadro de hipotensão, tá? Esse paciente pode estar com a pressão normal ou com a pressão muito alta, entrar aí numa hipóxia celular, ok? E o manejo agressivo para reverter o choque e restaurar a perfusão não deve aguardar pela sua presença, tá? A gente não precisa aguardar que esse paciente entre no de hipotensão para começar a reverter ou restaurar essa perfusão tecidual, tá bom? Outros achados, outros sinais e sintomas, hipóxia celular, a gente já entrar aí com o quê? Com um manejo agressivo para reverter o choque, tá bom? Não devemos esperar que essa pressão do paciente vá lá embaixo, para aí sim a gente tentar reverter o quadro em que ele se encontra, ok? Alguns sintomas gerais que nós temos aí do choque ser o pulso rápido, tá? Ou muito fraco,
ou então um pulso que está irregular, tá bom? O pulso normal, como a gente já falou em outras aulas, ele varia de 50 a 100 batimentos por minuto, tá bom? O paciente vai estar aí apresentando uma respiração muito rápida, ele vai estar curta e irregular, tá ok? E a respiração normal em um adulto vai ser de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, tá bom? Esse paciente vai apresentar sudorese também, que é o suor, né? Ele vai apresentar aí uma palidez, a cianose, tá? A cianose é justamente aí relacionada falta de oxigênio nos tecidos, tá? Esse paciente começa a apresentar a pele arroxeada, principalmente pontas dos dedos, ok? Ele vai apresentar aí a pele úmida, as extremidades do nosso paciente vão estar frias, ele vai apresentar quadros de náusea e vômito, dificuldade para respirar e uma ansiedade causada justamente por conta desses outros sintomas, né? O paciente ele fica ali sem entender o que está acontecendo com ele, o medo, né, de morrer, de outras situações, vai levar a essa ansiedade, podendo agravar aí alguns outros sintomas, tá? E esse paciente, ele também pode ter, ele vai entrar aí num confusão mental. Okay? Nós temos vários tipos de choque, pessoal, que nós vamos estar vendo mais à frente, tá bom? E antes de a gente entrar nele, eu achei interessante a gente fazer algumas observações relacionadas a alguns tipos de choque, tá? Que vão se diferenciar de outros, tá bom? Nós vimos agora no slide anterior sinais e sintomas gerais, tá? Para choque. Porém, em cada quadro em cada quadro, em cada tipo de choque, vamos ter aí alguns achados que é característicos daquele tipo de choque apenas, tá bom? Igual no choque séptico, a pele desse paciente ele vai ter uma característica um pouco diferente, ela vai estar quente e ele vai estar mais rosado, tá bom? Os outros sintomas descritos acima se manifestam posteriormente, tá? Então, o paciente que está entrando em choque séptico antes apresentar os sintomas que nós falamos anteriormente, né? As extremidades frias, a pele arroxeada, né? Os batimentos desse paciente já está indo lá embaixo, ele já está em quadro de choque séptico um pouco avançado, levando falência múltipla de órgãos e vai evoluir para óbito. Tá? Mas antes disso, antes dele apresentar esses outros sintomas, ali no início, ele vai ter o quê? Uma característica específica desse tipo de choque. Vai ser o quê? Ele vai começar a apresentar a pele do rosto, principalmente, ela vai estar muito rosadinha, muito vermelhinha, ele vai estar mais quente, tá bom? Não sendo tratado, não se revertendo essa situação, ela vai evoluindo e vai apresentar os outros sintomas que nós falamos anteriormente, tá bom? Uma pessoa aí com suspeita de trauma na coluna cervical, os sintomas, eles vão ir um pouco, tá? Do que falou anteriormente. Essa vítima não vai apresentar a pele úmida, ela já vai apresentar a pele o quê? Seca, o pulso ele vai estar lento, tá? E em alguns casos, a pessoa vai apresentar aí um quadro de paralisia, tá? De membros. Pessoas sofrendo de choque anafilático, ali no estágio inicial, também vai apresentar a pele avermelhada, tá? Partes do corpo dessa pessoa vai estar inchada, tá bom? E ela vai apresentar urticária pelo corpo, né? Essas manchas vermelhas, essas placas vermelhas, tá? Podendo apresentar aí outras erupções semelhantes, tá? À urticária na pele e também náusea que esse paciente vai estar apresentando. Isso daqui, esses sintomas que estamos falando agora, ele é bem característico de uma pessoa que está em choque anafilático, né? Ela comeu amendoim, é uma alérgica, né? Teve fechamento de glote, começou a ter esses sintomas, ela pode aí evoluir choque anafilático.
certo? Então, indivíduos em estados mais severos do choque anafilático, eles vão apresentar obstruções de vias aéreas, tá bom? Conforme vai avançando esse quadro, se começa a ter obstrução de vias aéreas. Por quê? Porque começa a ter edema de glote, a glote começa a fechar, esse paciente começa a sentir falta de ar, e aí ele vai começar a apresentar sintomas que a gente falou anteriormente, tá? Por quê? Porque a oxigenação do corpo, ela já está começando a diminuir, tá bom? E se não for cuidada rapidamente, o choque anafilático principalmente, ele pode aí resultar em morte, tá? E evoluir para óbito muito rápido, pessoal. Agora a gente vai entrar aí na classificação dos tipos de choque, tá bom? Nós vamos estar falando quais são os tipos de choque e um pouquinho de cada um, o que cada um representa, tá? O que cada um apresenta, no caso. Nós vamos ter aí o choque hipovolêmico, pessoal, tá? Que vai estar relacionado aí à redução de volume intravascular secundário, à perda de sangue, ok? Ou fluidos e eletrólitos, ok? Gerando, assim, uma redução da pré-carga e, consequentemente, do débito cardíaco desse paciente. E a resistência muscular sistêmica dele vai estar aumentada, tá ok? Porque ele vai tentar o quê? Manter a perfusão de órgãos vitais. Essa resistência vascular dele, ela vai estar um pouco acima do que se é esperado, tá bom? Sua causa mais comum vai ser aí um quadro de hemorragia, tá? Esse paciente, ele vai começar a apresentar um quadro de hemorragia e vai ser provocado aí pela grande perda de volumes de líquidos do corpo, ok? Então, além da hemorragia, esse paciente também pode estar apresentando um quadro de desidratação por diarreia, tá? Vômitos intensos, tá? Quadro de vômitos intensos realmente, toda hora aquele paciente ali tendo episódios de vômito e vomitando realmente, você vê aquela força, aquele vômito que vem com tudo, tá bom? Então, ele vai estar apresentando quadro de vômitos intensos, calor excessivo, tá? Tem perda de plasma, aí causado por queimaduras, e nesta situação, uma queda importante da pressão arterial, ela vai lá embaixo, o que pode aí causar, tá? O que vai causar, se não for tratado, uma falha no sistema circulatório do paciente, e vai ser incapaz de manter essa pessoa viva. Então, temos que estar atentos, tá? a esses achados clínicos, para que seja possível aí reverter o quadro do paciente e ele ter um atendimento de fato urgente, um atendimento rápido, a fim de reverter. Nós temos o choque anafilático, tá bom? Que é a consequência mais grave de uma reação alérgica, tá bom, pessoal? Nós temos várias pessoas, nós temos contato com os pacientes que têm alergia a alguma coisa, tá? Temos pessoas que são alérgicas a alguns alimentos, porém comem aquele alimento e nunca desencadeou uma reação alérgica. Mas que ele nunca vai ter alergia? Não, porque na hora que o organismo entender aquilo dali como um corpo estranho, não aceitar muito bem a ingestão ou de um medicamento ou de qualquer outra substância, né? Ele vai gerar aí uma reação que às vezes pode ser muito grave, tá? E quando fala de choque anafilático, a gente vai relacionar o quê? Que o choque anafilático vai ser sempre a consequência mais grave de uma reação alérgica que esse paciente se encontra, tá bom? E ele vai poder ser desencadeado por quê? Por medicamentos, picadas de insetos, tá bom? Pode ter aí de cobras também, tá? Aranha, ou animais peçonhentos, alimentos ou qualquer substância
que o indivíduo ele vai ingerir e vai gerar nele ali um quadro alérgico, ok? Nesta situação, a histamina pelo corpo com o objetivo de combater a alergia vai provocar uma reação em cadeia, tá? E vai ser em excesso, ela vai ser estimulada de forma exagerada, ok? E o sistema imunológico desse paciente vai causar aí uma vasodilatação, tá? Por conta disso, esse paciente, consequentemente, ele entra em colapso no sistema cardiorrespiratório, tá? E aí é que ele pode entrar num quadro de PCR, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o choque cardiogênico, tá? Ele vai ocorrer como uma consequência de uma falência da bomba cardíaca e vai resultar na incapacidade do coração manter uma adequada visão tecidual, tá? Então, houve uma falência da bomba cardíaca, esse transporte de oxigênio, tá? O volume também de sangue com oxigênio e nutrientes vai ser afetado, tá bom? Então, vai ter essa incapacidade do coração de manter uma adequada perfusão tecidual, ok? Mesmo na presença de volume intravascular adequado, tá? O paciente, ele vai desenvolver aí um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Onde vai afetar o quê? O ventrículo esquerdo do coração, tá? O que representa aí 74,5% das causas de choque cardiogênico, tá bom? Ocorre um débito cardíaco provocado pelo bombeamento de sangue do sistema circulatório. Tá bom? Desse problema, tá? Do bombeamento de sangue do sistema circulatório, o débito cardíaco pessoa, ela vai começar o quê? A cair, tá bom? Situações aqui, ó, que podem causar o choque cardíaco vai ser o quê? O infarto agudo do miocárdio, tá? Ele ganha aí em primeiro lugar para essa pessoa evoluir. É uma pessoa que teve infarto agudo do miocárdio, que está numa UTI, tem que ter atenção a ela, porque ela pode evoluir para o cardiogênico, tá? Então, o que é o choque cardiogênico? Quais são os sintomas? Quais são que esse paciente vai entrar, que vai apresentar ali, que está entrando em choque? A gente precisa saber, tá? Por mais que seja uma situação um pouco complicada de se analisar, de chegar ali num achado clínico, a gente tem alguns pacientes que já são fator de riscos para desenvolver aí alguns tipos de choque, né? Então, se a gente sabe disso, nós devemos o quê? Dar mais atenção nesse paciente que está ali sendo atendido por nós, tá? Alguma das causas que podem causar o choque cardiogênico vai ser o infarto, tá? Arritmias cardíacas também e choques elétricos, ok? Nós temos aí também o choque séptico, tá? Isso daqui é uma consequência, é uma condição grave que o paciente se encontra, tá? Difícil de reverter, bastante, ok? Então, ele vai estar numa condição grave aí, tá? Sendo a septicemia, tá? O que vai ser essa septicemia, pessoal? É conhecida como a, tá bom? O que é isso? É uma infecção generalizada, ok? É uma condição aí onde o corpo, né, é uma resposta exagerada a uma infecção que aquele corpo apresenta, ok? E vai começar a causar uma disfunção orgânica no corpo desse paciente. E o funcionamento normal do corpo, ele vai ser afetado, né? Então, esse paciente, ele entra num quadro de infecção generalizada, é de difícil combate, tá? Tem que ser percebido rapidamente, porque senão esse paciente evolui para óbito mesmo, tá? Porque é uma condição grave, ok? E no choque séptico, nós vamos ter o quê? As toxinas liberadas aí por bactérias, tá bom? Choque séptico vai ser só por bactéria? Não necessariamente, tá bom? Pode ser causado também por vírus, tá?
Então, vai o quê? Vai provocar uma inflamação descontrolada do organismo, tá bom? Onde vai paralisar, começa a paralisar os órgãos, tá? Vai paralisando o fígado, vai paralisando os rins, os pulmões, eles começam a ficar cheios de água, o que vai dificultar a respiração desse paciente, tá? E com isso, o coração do paciente, ele vai o quê? Começar a se tornar fraco para bombear o sangue para o resto, tá? Ele vai ter dificuldade de começar a mandar sangue ali com nutrientes, com oxigênio para o restante do corpo, para o resto do corpo, ok? E caso não sejam tomadas medidas urgentes, tá? Nós temos, pessoal, uma diferença entre quadros que são emergência, tá? De atendimento de emergência e atendimento de urgência, tá bom? E os atendimentos urgentes, eles estão sempre à frente dos pacientes que estão apresentando ali quadros de emergência, tá bom? Quando a gente fala de medidas urgentes, é porque o paciente chegou, ele tem que ser atendido rapidamente, tá? Rapidamente vai ser o quê? Vai ser uma equipe multiprofissional atendendo esse paciente. Enquanto o médico vai estar fazendo uma coisa, o técnico ele vai estar fazendo outra, vai estar funcionando, o enfermeiro vai verificando outras, tá? A gente lendo material para exame, então é tudo muito rápido, tá? Então, se medidas urgentes não forem tomadas para reverter esse quadro de choque séptico, esse paciente ele entra aí numa falência múltipla de órgãos, tá? E, consequentemente, ele evolui para óbito. Nós temos aí também o choque vascular, tá? Conhecido também como neurogênico, tá? É mais comum falar choque neurogênico, tá? Mas ele tem os nomes, conhecido como choque vascular ou neurogênico, ok? Quando o corpo humano ele tem um intricado sistema de comunicação interna, tá? Como parte principal aí o sistema nervoso. Então, esse choque vai estar relacionado ao sistema nervoso do nosso paciente, ok? E o cérebro, ele está conectado a este sistema, correto? Então, ele que vai nos dizer assim, quando vamos respirar, o quanto a gente precisa respirar, quando bater o coração, quando o sangue bobear e quão largos os vasos sanguíneos eles devem estar, tá bom? Para permitir essa passagem, essa circulação, esse fluxo sanguíneo com uma determinada pressão, tá? Para chegar até em todo o corpo desse paciente, tá? Quando esse sistema ele é interrompido, quando esse paciente ele entra em choque vascular, esse sistema ele é interrompido, ele é comprometido e começa a acontecer o quê? Lesões, tá bom? Lesões ou traumas espinhais, tá? Que tá o quê? Ligado diretamente na medula do nosso paciente e deixa sequelas graves, precisa ser tratado aí imediatamente, ok? E o controle do sistema circulatório desse paciente, ele é perdido, bom? Então, os vasos, eles vão aumentar de diâmetro, eles vão se alargar, conhecido como o quê? Como uma vasodilatação, tá? A gente fala vasoconstrição, quando esses vasos, eles fazem o quê? Eles se contraem, e a vasodilatação é quando esses vasos, eles se dilatam, eles aumentam em diâmetro, ok? Então, o paciente, ele vai ter o quê? Uma perda aí do controle do sistema circulatório, os vasos dele vai começar o quê? Fazer a vasodilatação, tá? O que vai fazer com que a pressão do sistema circulatório desse paciente caia, porque ele vai fazer uma vasodilatação, esse sangue, né, esse bombeamento de sangue, essa pressão que é para mandar o sangue aí para todo o corpo, ela já vai estar comprometida, tá bom? Então, vai fazer o quê? Que a pressão do sistema circulatório desse paciente lá embaixo, o que vai resultar em um choque vascular nesse paciente.
Então, viu que esse paciente está começando a ter esses achados clínicos, ele está aí um paciente que pode desenvolver o choque vascular. Então, para a gente evitar todos os tipos de choque, nós temos pacientes que, dependendo do quadro dele, principalmente paciente que está dentro de uma UTI, dependendo do quadro desse paciente, ele já é mais propício a desenvolver alguns desses tipos de choque que nós estamos falando, tá? Essa já é um paciente que tem risco para desenvolver, ok? Então, a gente precisa estar atento a esse paciente, tá? Para a gente evitar que, de fato, ele chegue nesse quadro clínico de choque, porque aí é muito complicado o tratamento, a gente precisa estar muito atento e é uma situação de urgência e emergência, tá? Porque é muito fácil o corpo desse paciente, o sistema do corpo desse paciente entrar em colapso, tá? E aí, bagunçando tudo, também é muito fácil desse paciente ter sequelas muito graves e evoluir para óbito. Nós vamos ter aí, pessoal, o choque distributivo, tá? Porque ele vai estar muito relacionado aí com o choque anafilático e o choque neurogênico, tá? E ele é caracterizado pela presença de má distribuição do fluxo sanguíneo, tá? Vai estar relacionado aí a uma adequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio. A minha demanda tecidual, mas a oferta de oxigênio ela está muito abaixo do que eu preciso. Ou então está tendo uma má distribuição do fluxo sanguíneo, manda mais para um canto do que para outro, começa a afetar mais aqui do que outro sistema. Então a gente precisa estar relacionado, tanto que o próprio já fala, choque distributivo, ele vai estar relacionado à má distribuição aí de oferta de oxigênio, tá? De acordo com a demanda tecidual e ao fluxo sanguíneo, tá bom? O choque séptico vai ser o exemplo clássico, tá? Para um paciente desenvolver aí um choque distributivo. Então, pessoal, o paciente só pode ter um tipo de choque. Não. A gente fala que o choque ele pode ser misto, tá bom? Porque nesse caso aqui, a gente averiguar o quê? Que o choque distributivo, ele pode ser consequência de outros tipos de choque, tá? Principalmente quando um paciente está em choque séptico, ok? Então, aí, ó, o choque séptico, ele é o exemplo clássico, tá? Mais importante e mais prevalente do choque distributivo, onde leva aí altas taxas de mortalidade, tá? E que varia entre aí a 20% a 50% de casos, ok? Entre outras causas, vai estar relacionado aí o choque anafilático também, tá? Até porque o choque anafilático, quando tem aí o edema de glote, começa a ter falta de oxigênio, o corpo começa a ter essa má distribuição do fluxo sanguíneo, começa a ter essa má distribuição da oferta de oxigênio. Então, faz sentido a gente afirmar, né, que um paciente em choque séptico ou em choque anafilático ou neurogênico desenvolva também um choque distributivo. E quando esse paciente tem um choque misto, a taxa de mortalidade ela é bem alta, tá bom? Diferentemente dos outros tipos de choque, o choque distributivo ele vai ser aí uma consequência, tá, de uma redução severa do vai ser uma redução severa aí da resistência vascular sistêmica, tá? E do débito cardíaco desse paciente, ok? E o débito cardíaco, quando tem peraí, pessoal, que eu já estou embolando aqui, vamos um pouquinho mais devagar. No choque distributivo, ele sempre aí como consequência uma redução severa da resistência vascular sistêmica,
tá? Essa resistência vascular sistêmica, ela vai lá embaixo, ela é bem severa, realmente, e é bem perceptível, tá? E o débito cardíaco desse paciente, depois que tem administração de fluidos, numa tentativa aí de compensar essa resistência vascular sistêmica que está diminuída, ele faz o quê? Ele faz aumentar, ele começa a aumentar, ok? Então, lembrando, uma pessoa pode ter apenas um tipo de choque? Não, a gente pode ter o que a gente chama aí de choque misto, tá bom? Ela vai desenvolver mais um tipo de choque. Um tipo de choque pode puxar outro, tá? E quais são os mais comuns aqui relacionados ao choque distributivo? Vai ser o choque séptico, o lático e o neurogênico. Lembrando que o choque séptico, como ele entra em um quadro de infecção generalizada e começa a ter falência de órgãos, né? O choque distributivo, ele vai estar muito relacionado aí ao choque séptico, tá? Um vai puxar, um vai desencadear o outro. Aqui, pessoal, nós temos as principais etiologias, tá, do choque para cada classificação, tá bom? O choque volêmico vai estar relacionado ao quê? A hemorragias, tá? Vai estar apresentando quadros de hemorragias internas, tá? Ou externas que seja. Causadas aí, essas hemorragias podem ser causadas por traumas, tá? Alguma hemorragia digestiva, um problema de estômago muito grave desse paciente que levou ao quadro de hemorragia digestiva. Ele começa até mesmo a ter episódios de vômito, começar a vomitar sangue. Ele vai ter perdas cutâneas, tá? Vai ter queimaduras extensas, vai ter febre, ok? Vai ter problemas gastrointestinais, que vai ser o que? A diarreia, vômito ou então problemas urinários, tá bom? Porque afeta também os rins. Vai ter sequestro de líquidos para o terceiro espaço, tá? Desenvolvendo aí quadros de pancreatite e peritonite, tá bom? No quadro aí de choque cardiogênico, vai estar muito relacionado ao que, pessoal? Ao infarto, né? Agudo do miocárdio, onde afeta principalmente o ventrículo esquerdo do coração, tá? Vai gerar aí, pode estar relacionado a quadros de arritmias, tá? Ou uma miocardiopatia dilatada avançada, um pouquinho mais grave, ok? Pode estar relacionado também, esse paciente pode estar apresentando bem o quê? Mecânicas, tá? Ele começa a apresentar deceitos valvulares, tá? As válvulas aí do coração, elas estão defeituosas, vai ter ruptura de septo, aneurisma de parede, tá? Ou então ele vai ter um quadro de insuficiência mitral aguda, tá bom? No choque obstrutivo, nós temos quadros de tromboembolismo pulmonar maciço relacionados, tá? Então, pessoal, aqui pode falar o quê? Nós estamos vendo aqui quadros onde pessoas podem desenvolver esses tipos de choque, né? Então, o hipovolêmico vai ser um, cardiogênico outro, neurogênico outro, distributivo outro, né? Então, se a gente estiver atentos a esses quadros que os pacientes apresentam, sabendo que se não for tratado, não tiver uma monitoração aí de qualidade, uma monitoração boa, né? Uma terapêutica adequada, né? Achados clínicos adequados também, corretos, a gente pode sim evitar que esse paciente evolua para esse tipo de choque. Mas pacientes que estão apresentando esses quadros aqui são pacientes que ficam suscetíveis a desenvolver esses tipos de choque, ok? E aí nós temos o quê? Quadros clínicos relacionados a cada tipo de choque, tá bom? Para cada tipo de. Então, se o paciente ele está apresentando um tamponamento cardíaco,
poxa, peraí, vamos monitorar esse paciente, né? Quais são os sintomas gerais que o paciente ele está aí num quadro que são esses? Qual é o tipo de choque que o paciente com tamponamento cardíaco pode evoluir? É o obstrutivo? Quais são os sintomas relacionados a esse choque? A mesma coisa? Tem alguma diferença? Então, vamos prestar atenção, porque isso pode desenvolver, né? Então, ou então esse paciente entrou nesse quadro de choque e ele desenvolve esses problemas, ok? Então, o paciente está com pneumotórax hipertensivo, pode evoluir para choque obstrutivo, ou então o choque obstrutivo pode causar esse pneumotórax hipertensivo, ok? Uma hipertensão pulmonar, coartação de aorta, ok? Vão estar relacionados aí ao choque obstrutivo, tá? Choque distributivo vai estar sempre relacionados ao quê? Ao choque séptico, ao choque anafilático. São os dois principais, mas o choque neurogênico também ele pode estar relacionado, tá bom? O choque neurogênico vai estar relacionado ao quê, pessoal? Ao traumatismo raquimedular, tá? Relacionados aí mais problemas, traumas de medula, tá bom? Insuficiência adrenal, ok? E coma mixedematoso, tá bom? O que vai ser essa insuficiência adrenal? Ela está associada ao quê? A baixa produção de hormônios que são produzidos no córtex das glândulas adrenais que o corpo tem, ok? E coma mixedematoso vai ser uma forma de hipotireoidismo muito severo, tá? O paciente ele tem hipotireoidismo e ele entra aí num quadro de hipotireoidismo severo, então ele evolui aí para esse coma que a gente chama de coma mixedematoso, ok? Bom, pessoal, aqui um pouquinho sobre a aproximação ao diagnóstico, né? Como a gente falou, às vezes pode ser um pouquinho complicado a gente chegar, né, nesse diagnóstico clínico, né, que o paciente ele está num quadro de choque. Então, nós temos aí alguns achados, né, que nos levam mais próximo a esse diagnóstico, tá? O diagnóstico de choque, ele é eminentemente clínico, tá? O médico, ele precisa fazer avaliação clínica, reconhecendo através de uma avaliação clínica cuidadosa, tá? Os sinais precoces de perfusão e oxigenação teciduais inadequadas. Então, os tipos de choque em geral sempre vão estar ligados ao quê, gente? No geral, a uma má perfusão, tá? A uma má oxigenação tecidual, tá? A atividade hemodinâmica desse paciente está gritante, tá bom? Então, primeiro passo para o sucesso no tratamento desse paciente que está evoluindo aí para um quadro de choque, ok? Ou que tem a possibilidade, ou que está em choque, tá? Quando houver suspeita de um paciente estar em choque, o diagnóstico deve ocorrer ao mesmo tempo em que a ressuscitação, tá? Então, a disciplina aí de RCP e PCE vemos entrar aqui nessa matéria de choque, tá? Quando o paciente ele entra em quadro de choque, se está relacionado à má perfusão, né, tecidual, má oxigenação tecidual, esse paciente ele tem a possibilidade grande de quê, gente? De estar aí num quadro de parada cardiorrespiratória, tá? Então, aí, ó, o diagnóstico, o paciente está em choque, né? O PCR, o diagnóstico ocorre ao mesmo tempo que a ressuscitação, onde a equipe ali fazendo um manejamento desse paciente, realizando o RCP, tá? Os esforços para restaurar a perfusão jamais devem ser retardados em detrimento da coleta da história, tá bom? O paciente chegou ali com um familiar, tá em choque, a gente não vai fazer uma triagem, a gente não vai fazer coleta de história, exame físico, exames laboratoriais, não, é tudo ao mesmo tempo, é um atendimento de urgência e emergência. Primeiro, a gente vai tentar
estabilizar esse paciente, tá? E aí depois a gente passa para as demais situações, ok? Então, a abordagem inicial, ela deve ser o quê? Dinâmica. Essa equipe multiprofissional que está prestando atendimento deve o quê? Estar manejando esse paciente, estabilizar ele, né? E procurando aí medidas diagnósticas, terapêuticas, tudo vai ocorrer o quê? Simultaneamente, ao mesmo tempo, ok? E o principal que deve se dar ênfase aqui é o quê? É visar corrigir o déficit de perfusão tecidual desse paciente, prevenir lesão adicional ou até mesmo a evolução para óbito, ok? A apresentação clínica do choque, pessoal, vai variar de acordo com o tipo de choque, tá bom? A causa inicial e a resposta orgânica e a perfusão, que é a baixa perfusão, né, tecidual ou hipóxia, falta de oxigenação nos tecidos, tá? Achados severos são comuns a todos os tipos de choque, tá? Igual nós falamos, cada um vai ter uma situação específica, sim, mas nós temos o quê? Nós temos achados gerais, nós temos apanhados gerais que são comuns a todos os tipos de choque, ok? Entretanto, alguns achados podem ser de um tipo particular de choque, tá? Um ponto importante na diferenciação clínica de choque é entender a diferença entre os ditos choques hipodinâmicos, tá? Nós vamos ter choques considerados hipodinâmicos, que vão ser o quê? Frios, tá? E choques hiperdinâmicos, que vai ser o quê? Quentes, ok? Em que os primeiros representados pelos choques hipodinâmico, cardiogênico, obstrutivo, tá? Então, choques hipodinâmicos frios vai estar relacionados a qual tipo de choque? Ao hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivos, tá? Que vão ser o quê? Que vão ser os choques que vão apresentar baixo débito cardíaco e alta resistência vascular sistêmica, ok? Enquanto os segundos vai representados pelo distributivo, tá? Que vai estar relacionados ao quê? Ao choque séptico, tá? E anafilático. Eles vão apresentar ao contrário, vai mudar. Ele vai apresentar baixa resistência vascular sistêmica, tá? E débito cardíaco alto. Então, são considerados choques hiperdinâmicos, tá bom? Quentes. Aqui nós temos alguns achados clínicos principais, tá? Em comum para todos os tipos de choque, que vai ser o quê? A hipotensão, tá bom? E na maioria dos pacientes que chegam ao pronto-socorro, tá? Em quadros aí de choque, podendo ser absoluta, ok? Ou relativa, tá bom? Portanto, não necessariamente está presente e deve-se restaurar a perfusão o mais precocemente possível, tá? Mesmo que na ausência de choque, tá? Se esse paciente chegou apresentando essa hipotensão, pressão arterial aí 9/4, ou então tá abaixo de 9, né? Pouco de 4, vamos supor que esse paciente está com pressão 8/4 ou 9/5, né? Tem que aí restaurar a infusão mais precocemente, tá? Desse paciente. O paciente em quadro de oligúria é um dos sinais mais precoces do choque, tá? E a melhora deste parâmetro ajuda a guiar a terapêutica. Isso aqui, pessoal, esse achado clínico é muito relacionado ao funcionamento dos, tá bom? Aqui esse paciente começa a a urina desse paciente vai ser em pouquíssima quantidade, tá bom? Alterações do estado mental, tá? Esse paciente ele começa a apresentar confusão mental, tá? São mudanças contínuas durante o choque e geralmente cursam com agitação, por isso que a gente fala que esse paciente ele pode estar apresentando um quadro de ansiedade, ok? Podendo regredir para confusão ou delírio, tá bom? E finalmente em obnubilação e coma, tá?
Então, por que que a alteração do estado mental também é importante ser avaliada? E deve-se tratar esse paciente precocemente, porque vai progredindo, tá bom? O paciente vai entrar aí num quadro de agitação, vai progredir para uma confusão ou vai começar a ter delírio, tá bom? Finalmente, omnibulação e ele entra em coma, tá? Então, os quadros devem ser corrigidos, tá bom? Esse paciente, ele também vai apresentar o quê? Uma acidose metabólica, tá? O que que vai ser uma acidose metabólica? Vai ser uma acidez excessiva que vai ser causada por problemas relacionados aí ao metabolismo desse paciente. Isso às vezes está muito relacionado a pacientes com quadros de diabetes, tá? E aí ocorre devido à redução da conversão do lacto pelo rins e músculos esqueléticos, tá bom? Além do aumento da produção do mesmo pelo metabolismo anaeróbio, o choque progride para falência circulatória e hipóxia, ok? Nós vamos ter a má perfusão periférica, por isso que muitas das vezes a gente fala que as extremidades estão geladas, pontas de dedos roxos, tá bom? Então, vai avaliar por uma pele fria. A pele desse paciente está muito fria, ela está pegajosa, enchimento capilar lentificado, ok? Então, este quadro clínico vai ocorrer devido aos mecanismos de quê? De vasoconstrição periférica, tá? Aqui não vai ser uma vasodilatação, tá bom? Vai ser uma vasoconstrição, tá? Os vasos, eles vão contrair, ok? E para redirecionar o fluxo aos órgãos vitais, tá bom? Então, os vasos periféricos, os vasinhos menores, eles vão fazer a vasoconstrição, eles vão se contrair, para que o fluxo seja direcionado para os órgãos vitais do corpo, tá bom? Então, o oxigênio vai ser levado mais para os órgãos vitais do corpo, tentando que o corpo comece a tentar, por enquanto, né, enquanto ali no início, a mandar oxigênio para os que realmente são importantes, que a gente sabe que mantém mesmo o corpo, tá? Então, ele faz vasoconstrição periférica, redirecionando o fluxo aos órgãos vitais nos choques hipodinâmicos, tá bom? Entretanto, diferenciada no choque distributivo, antes do mecanismo de vasoconstrição compensatório, ele vai apresentar o que, pessoal? Ele vai apresentar uma e quente, tá? Porque no choque anafilático e no choque séptico, do paciente entrar nos sintomas que são comuns a todos, que vai evoluir aí para uma falência circulatória, hipóxia, uma má perfusão tecidual, né? Ele vai começar o quê? Ele vai passar ali choque hiperdinâmico, né? Quente. Ele vai começar a apresentar uma pele muito colorada, uma pele quente, uma pele hiperemiada, tá? E não se fez nada, não tratou, não verificou que esse paciente ele está aí entrando no quadro. Tá bom? O exame precisa ser eficiente para quê? Para a gente descobrir o tipo de choque, tá? A severidade e a causa desse choque. O que está acontecendo com esse paciente? E os achados, eles não são sensíveis nem específicos para identificar a causa, tá bom? Mas se eles forem realizados e focados nos sinais sugestivos, tá? São sinais sugestivos de choque,
Então, durante o exame físico, você pode o quê? Realizar esse exame de forma eficiente, ok? O exame físico é de grande valia para fornecer pistas iniciais. Mas, pessoal, o paciente ele já está em choque, ele se estabiliza, tá bom? Depois a gente vai para esse exame físico. Então, o paciente tem um risco de entrar para choque, de evoluir para um quadro clínico de choque, né? E a gente está vendo que ele está evoluindo, já se começa aí a procurar dados clínicos, né? Fazer o exame físico desse paciente e entrar com terapêutica, já começa a tratar, tá? Paciente que já está em choque, todo atendimento ele deve ser um ao outro, tá? Primeiro, você não pode procurar achados clínicos, a história daquele paciente, o histórico daquele paciente, não. Primeiro, se você for fazer isso antes, com certeza esse paciente, quando você voltar, ele já evoluiu para outro. Nós temos aí, pessoal, alguns exames que são complementares, tá bom? Que vão ajudar a identificar a causa desse físico, como também os exames complementares. Porque são situações que um vão complementando o outro. Precisa saber, até porque, para evitar que esse paciente evolua novamente para esse tipo de situação, ok? Então, aí, os exames complementares, eles vão ajudar a identificar o quê? A causa do choque, né? O porquê desse paciente ter esse tipo de choque, a falência orgânica, ok? E devem ser realizados precocemente na avaliação. Mesmo no choque ainda indiferenciado. Nós vamos ter os exames laboratoriais, né? Completo, eletrólitos, ureia, creatinina, porque nós temos choques que mexem, afetam diretamente o metabolismo desse paciente, né? Vai estar envolvido que com perfumação tecidual, né? Vai estar relacionado aí uma falência orgânica, uma falência circulatória, uma perfusão, a gente deve saber que exames laboratoriais é importantíssimo estar acompanhando o quadro desse paciente. Bom, então aí inclui o hemograma completo, eletrólitos, exame de ureia, creatina, a função hepática desse paciente, amilase, lipase, coagulação, tá, desse paciente, como é que tá a coagulação desse paciente, tá bom? Dedímeros, enzimas cardíacas, uma gasometria arterial, o screening toxicológico e lactato arterial, tá bom? Como também tipagem sanguínea desse paciente e provas cruzadas serão úteis nos pacientes candidatos à transfusão devido à hemorragia, tá? Nós temos um tipo que causa o que, pessoal? A hemorragia, tá bom? Pode ser a traumas, a problemas digestivos, né? Ela pode ser tanto interna quanto externa. Então, talvez esse paciente ele seja aí um forte candidato a uma transfusão sanguínea, tá bom? Porque ele teve o quê? Ele teve um quadro aí de hemorragia, ok? Vamos ter aí o ecocardiograma, a radiografia de tá? Que são mandatórios, então importantíssimos fazer, tá? O ecocardiograma e exame de urina, eles podem ser auxiliares, tá bom? Porque a gente falou ali atrás, né? O que achado clínico vai ao rim, vamos pôr que é um choque séptico, né? Com certeza, entendeu? Então, deve-se fazer esses exames complementares até para saber como está esse indivíduo. Choques lá atrás a gente falou que podem ser causados por quê? Bactérias, vírus, fungos, corretos? Então, a cultura de
possíveis sítios de infecção devem ser sempre solicitados, tá bom? E aí vai se fazer a bacterioscopia, tá bom? Que vai auxiliar no busca do foco infeccioso. E por que que essa cultura aqui de possíveis sítios de infecção é importante ser solicitadas quando se tem suspeita de choque séptico, tá? Porque nós temos uma gama aí de antibióticos, de medicações para combater bactérias, tá bom? Então, a gente sabendo especificamente ali a cultura, né, o sítio de infecção, auxilia o quê? Ao médico prescrever essa terapêutica para o paciente, né? Uma medicação que seja adequada realmente para aquele achado ali, ok? Então, a bacterioscopia, ela pode auxiliar na busca do foco infeccioso, tá bom? Enquanto vai se aguardar os exames clínicos. Nós devemos sempre assumir que a vítima, aqui a gente vai falar, tá? Como socorrer um paciente que ele tá o quê? Que ele está em estado de choque, ele já evoluiu para o quadro clínico de choque. Então, sempre que a vítima ela entrar em choque, tem que começar o tratamento pelo ABC da vida, tá? O que que é isso? A gente falou, hoje não é mais ABC, é ABCD, né? É o que? Quando a gente inicia a RCP do nosso paciente, ok? Onde nós vamos ter aberturas de vias aéreas, tá ok? Desobstrução das vias aéreas com controle da região cervical, tá bom? Porque a gente sempre observar se esse paciente ele tem suspeita de trauma, tá bom? Manutenção da respiração desse paciente e o controle de hemorragia, caso ele tenha, tá bom, pessoal? Se ele estiver sangrando excessivamente, precisa ir, com certeza, controlar imediatamente a hemorragia desse paciente, tá bom? Também afeta, né, na perfusão tecidual desse paciente, tá? E uma perda sanguínea de 20% já vai fazer que esse paciente comece aí a ter um quadro de taquicardia, o que vai elevar demais os batimentos desse paciente por minuto, tá bom? Vai aumentar o débito cardíaco desse paciente, tá bom? No caso aí de choque anafilático, onde há probabilidade de obstrução das vias aéreas superiores, esteja preparado para executar o quê? A ventilação artificial, tá? Até a chegada de auxílio médico, pessoal. Então, o paciente ele entrou em quadro de choque, é extra-hospitalar, né? Fora do hospital. Aqui a gente pode entrar com o quê? Com o que a gente estudou, o suporte básico de vida do adulto, tá? Ou em pediatria, que seja, a gente não sabe qual é o paciente que vai em choque, tá bom? Então, se inicia RCP em paciente que está em choque. Aqui, ó, no caso do choque anafilático, talvez precisa sim da ventilação artificial. Por quê? Porque as vias aéreas superiores desse paciente, elas vão começar a obstruir. A gente tem o que? A gente tem edema de glote, né? É o quadro mais grave do tipo de alergia. Então, vai ter comprometimento aí sim das vias aéreas, das vias respiratórias desse paciente, ok? E precisa o quê? Da manutenção da respiração. Então, talvez seja necessário aí executar a ventilação artificial nesse paciente que está em choque anafilático. Se possível, coloque a vítima de costas para o chão, se isso não for comprometer a cervical, tá? Isso aqui, pessoal, é um tipo de socorro que é um pouco complicado, tá bom? Principalmente quando se trata de atendimento pessoas leigas que não são treinadas. Então, se não sabe, se não consegue de fato avaliar esse paciente e ver se ele tem risco para choque ou não, tá?
não mexe, não vira ele de fato de costa para o chão. Se você vê que é um choque anafilático que está tendo comprometimento de vias aéreas, se você virar esse paciente, como você vai fazer a ventilação artificial também, tá bom? Então, para esse tipo aqui de procedimento, só assim, não é muito aconselhável, tá bom? Até porque precisa avaliar vários fatores aqui, trauma de cervical. Então, se esse paciente está em choque anafilático, tendo comprometimento de vias aéreas, aqui a gente fala o quê? De virar a vítima de costa para o chão, por quê? A expansão torácica dele aqui vai ser diferente quando o paciente fica de barriga, bom? Então, a gente pode ajudar aí na oxigenação, tá? Aumentar um pouquinho. Elevar as pernas também de 25, em cerca aí de 25 centímetros também ajuda, tá bom? Até aumentar o retorno de sangue para o coração e cérebro, e nisso vai ter transporte de nutrientes e oxigênios também, tá? Então, isso aqui visa o quê? Visa ajudar aí na manutenção da oxigenação aí no corpo, tá bom? Mas precisa se ter muita atenção se coloca esse paciente nessa posição, tá? Então, aquela coisa que a gente sempre conversa, sempre fala. Por via das dúvidas, não sabe, tem dúvida, tá sem saber o que, não faça, tá? Faça outros tipos de manejo que são menos perigosos e são aconselháveis também para socorrer um paciente que está em estado de choque, tá bom? Mas em relação a esse tipo aqui em específico, tá? Ele precisa de uma atenção um pouquinho rigorosa. Então, se for uma pessoa leiga e não souber muito, não é importante a gente aconselhar isso aqui, tá bom? Se a vítima apresentar ferimentos na cabeça, se apresenta ferimentos na cabeça, já é suspeita aí o quê? De fratura de cervical. Então, essa atitude aqui, ela não é aconselhável, tá bom? Mantenha a vítima aquecida, remova qualquer roupa úmida que essa vítima que essa vítima estiver, tá bom? Isole ela do chão, tá bom? Com isolante térmico, saco de dormir. O objetivo é manter a temperatura interna do corpo desse paciente o mais próxima possível do que normal, tá bom? Por quê, gente? Nós temos ali os choques hiperdinâmicos, né? Que a gente fala que são quentes. Porém, quando essa pessoa já está em estado de choque, nós temos o quê? Os outros sintomas, que ela vai começar a ficar fria, ficar roxeada, vai começar a ter falta de oxigenação nos tecidos, então gera esse tipo de sintomas, tá? Então a gente precisa aquecer esse paciente, a gente precisa que esse paciente fique o mais perto possível da temperatura que é normal do corpo, tá bom? E em casos severos de choque, o corpo ele perde a capacidade de quê? De gerar calor, tá? Já está comprometido as respostas hemodinâmicas desse paciente. Então, a gente precisa entender esse paciente, ele já vai estar o quê? Num choque hipodinâmico. Então, ele não está tendo a capacidade do quê? O corpo dele não tem a capacidade de gerar calor dele mesmo, do corpo tentar estabilizar, tentar aquecer. Não, então a gente precisa aquecer, a gente precisa chegar o mais próximo ali de uma temperatura normal. Precisa de termômetro. Não, aqui não, porque só de você olhar para o seu paciente, você vai ver ele arroxeado. Você vai pegar nele, você vai ver que as dele pode estar arroxeada, tá fria, né? Vai estar uma pele pegajosa, vai estar uma pele úmida, tá bom? Pode apresentar o quê? O quadro de sudorese. Então, as roupas começam a ficar úmidas, começam a molhar, tá? Então, é lógico que já perdeu a capacidade de gerar calor, tá bom? E quando se perde essa capacidade, esse paciente ele pode entrar num quadro de hipotermia, tá? Que é a temperatura abaixo do normal. E aqui num quadro de choque ela vai estar bem abaixo do normal. Então, tem que aquecer o paciente, tá bom? Isto seja evitado, é preciso que uma ou duas pessoas fiquem junto à vítima, tá? Para que o calor de seus corpos ajude também a aquecer aquela pessoa, tá bom? Pacientes aí em quadros de choque cardiogênico
devem ser mantidos em repouso, tá bom? Para o quê? Para não sobrecarregar o sistema circulatório dele, porque já vai estar comprometido nesse tipo de choque, tá bom? Ele já vai estar. Então, se a gente ficar fazendo esse paciente fazer esforço, só vai piorar, tá bom? E vai acabar o quê? Agravando esse quadro de choque, tá bom? E todo tipo de choque é de urgência e emergência, tá bom? Ele pode causar lesões irreversíveis, tá bom? E evoluir rapidamente aí também para óbito. Alguns tipos de choque têm taxa de mortalidade muito alta, tá bom? E é de imediato ligar ao médico, é urgente. Então, deve-se prestar atenção nisso. A gente está com características de que está em choque, tá? Em estado de choque, esses atendimentos, essas coisas aqui de como socorrer um paciente é imediato e ligar para o suporte médico de emergência é imediato também. Não pode ficar enrolando, tá? Porque quanto mais a gente demorar para atender esse paciente, quanto mais a gente demorar para tentar estabilizar o quadro desse paciente que já está em choque, aí é muito difícil as chances desse paciente, tá bom? Então, a gente deve estar atento a isso. Só relembrando, como a gente falou, temos o quê? Nós temos sinais e sintomas gerais, tá? De uma pessoa que está em estado de choque, ok? E nós temos ali os tipos de choque. Em alguns quadros, tá? Com esse paciente, quando está apresentando, querendo ir para aquele tipo de choque, ele ainda apresenta alguns diferentes dos sintomas gerais, tá bom? Nós temos choques hipodinâmicos, tá? Que são frios, deve-se tentar sempre aquecer esse paciente, tá? Tá sempre prestando atenção nos sintomas, porque de fato eles são bem característicos de um paciente que está evoluindo para uma hipotensão, ok? E nós temos aí de choque hiperdinâmicos, tá bom? Mas que vão ser ali no início, e se não tratado, evoluir para o outro tipo, ok? Ah, é só um tipo de choque que o paciente tem. Não, não é só um tipo de choque. O distributivo, nós vimos o quê? Que ele está relacionado a outros 3 tipos, certo? E o principal é o quê? É o choque séptico, ok? O choque séptico, ele é o mais grave, pessoal, e ele precisa ser tratado com urgência, tá? Urgência. A falência múltipla de órgãos desse paciente, evolução, as chances elas são altas, tá? As taxas de mortalidade elas são altas, ok? Então, se ter atenção com essa questão, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da abordagem ao manejo inicial, tá? Na sala de emergência, ok? Então, paciente que ele está em choque, ele está em estado de choque, o manejo dos pacientes em choque exige invariavelmente a admissão dele na UTI, tá bom? Na unidade de terapia intensiva. E precisa que sejam pessoas capacitadas, intensivistas treinados, tá? Para conduzir ali a equipe multiprofissional necessária para prestar atendimento a esse paciente a fim de reverter o quadro dele, tá bom? A fim de tentar estabilizar, ok? Entretanto, muita ênfase tem se dado ultimamente para a reabilitação do paciente, tá? Para que ela seja realizada mais precocemente. Então, as aulas que nós tivemos anteriormente, PCR, sobre RCP, sobre cuidados pós-PCR, elas se aplicam aqui também a pacientes que tiveram choques, vai estar relacionado, tá? Então, hoje, nós temos muitos estudos atuais, tá bom? Paciente de choque, aí na unidade de terapia intensiva, ultimamente tem se dado muita ênfase aí na ressuscitação desse paciente e que ela seja realizada o mais precocemente possível, não somente quando o paciente parou literalmente, tá bom? Então, antes da entrada na UTI,
já se dá ênfase aí para essa ressuscitação precoce, tá bom? Assim, a sistematização do atendimento inicial sala de emergência é fundamental, tá bom? Para pacientes em quadro de choque, ok? Aqui, pessoal, nós temos um apanhado geral, tá? Eu coloquei essa imagem aqui para você. Dos tipos de choque, né? Um resumão, tá? Onde a gente vai estar aí, ó, os tipos de choque, tá? Nós temos 3 tipos de choque aqui em cima e embaixo nós temos mais tipos de choque e um tipo de choque que é consequência a esses outros 3. Então, nós vamos ter o choque hipovolêmico, que vai estar relacionado à diminuição do volume intravascular, ok? O cardiogênico, que está relacionado à disfunção da bomba cardíaca, tá? O obstrutivo, que vai estar relacionado à obstrução mecânica do fluxo de sangue, tá bom? Hipovolêmico pode causar o quê? Hemorragias externas ou internas, aqui, ó, relacionados a problemas do coração, principalmente um problema que gera muito aqui é o infarto agudo do miocárdio, principalmente aí na parte do ventrículo esquerdo, tá? Obstrutivo, onde vai estar aí, o próprio nome já fala, né? Obstrução, obstrutivo, né? Então, está relacionado à obstrução mecânica aí do fluxo sanguíneo do paciente, tá? Nós vamos ter o choque séptico, que é uma resposta inflamatória sistêmica, tá? E aí também leva a sepse e a infecção generalizada, o que leva a falência múltipla de órgãos e óbito desse paciente, tá? Nós temos o neurogênico, que vai causar o quê? O desequilíbrio no sistema autônomo. Olha aqui o que está indicando, né? O cérebro aqui do paciente está ligado diretamente, né, ao cérebro, funções, tá? Neurológicas. Pode atingir o quê? Simpático versus parasimpáticos, tá? Vai estar relacionado a esses dois sistemas, tá bom? Nós temos o choque anafilático, que vai ser uma reação alérgica exacerbada, tá? É o quadro que mais grave de reação alérgica, tá bom? Onde nós temos o que? A liberação sistêmica de mediadores inflamatórios, tá? E aí, a maioria dos pacientes, eles já entram em quadros de LOT, tá bom? E relacionados aos choques neurogênicos, séptico e anafilático, nós vamos ter o choque distributivo, tá? E com isso vai totalizar 7. Mas na maioria dos estudos a gente vê 6, tá bom? 6 ou 5, ok? Mas nós temos o distributivo, tá? Que um paciente com esses 3 tipos de choque apresentados aqui pode evoluir para o distributivo, tá? Onde vai ter baixa resistência vascular sistêmica, tá? Baixo tônus muscular. Então, começa a ter o quê? A má distribuição de perfusão tecidual e oxigenação também. Gerado por quê? Por esses outros tipos de choque, tá bom? Então, coloquei essa imagem aqui para vocês como um resumo da aula, tá? Um resumo muito bom. Aqui ele está bem direto no que é cada um, bem explicadinho também, né? Então, esses os tipos de choque, não esquecendo que choque, tá, pessoal? O estado de choque é atendimento de urgência e emergência, paciente em choque é admitido na unidade de emergência, tá? Uma unidade aí de terapia intensiva. Temos todas as aparelhagens para estar monitorando esse paciente, porque ele precisa desse monitoramento severo, tá bom? Bom, pessoal, a gente encerrou nosso hoje, né? São 8h30, já fizemos aqui um apanhado geral. Depois eu vou estar distribuindo
vou estar mandando para vocês um exercício referente às últimas 3 aulas, né, que tivemos. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida referente aí aos tipos de choque? Tem uma pergunta aqui que eu não vi no momento da aula, porque fica fechada essa parte aqui para mim. Esses sintomas podem ocorrer no momento do choque? Sim, tá? Nós temos os sintomas ali gerais, que são quando o paciente ele já está num quadro de choque, tá? Igual a gente falou, nós temos sintomas específicos, aquele tipo de choque, tá? E que apresenta até mesmo o paciente ele estar em choque. E nós temos os sintomas gerais que falamos lá no início, que são quando ele já está nesse estado de choque, tá bom? Paciente em estado de choque, a gente não se faz exame ali no início nem nada, a gente se estabiliza ele, tá bom? Os sinais e sintomas deles vão ser clássicos, tá bom? Então a gente precisa essa instabilidade hemodinâmica que esse paciente apresenta ali na hora, ela precisa ser controlada, tá bom? Até porque a falta de oxigenação nos tecidos, né, começa a ter celular, falência de órgãos, danos cerebrais e etc. São danos, assim, extensivos, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa à nossa aula? Esse é o momento para a gente estar finalizando, né? Já são 8h05. Se ninguém tiver, a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. E depois eu vou estar liberando o exercício para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? O momento para perguntar é esse, é agora. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Sobre choques. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Que tenha sido esclarecedor para vocês. É uma matéria muito importante, tá? A gente falou lá no início, aqui a gente deve se aprofundar a isso, tá? Porque são achados clínicos um pouco complexos, tipos de choque, quando a gente fala, é um pouco complexo, tá bom? Hoje eu não liberei atividade ainda não, tá bom? Eu tô dando a aula de hoje para vocês, como eu liberei um exercício só e fiquei de liberar outro exercício referente às 2 aulas passadas e eu não mandei ele ainda, vai ser um exercício agora as últimas 3 aulas que demos, tá bom? E aí, até o início da semana que vem, passando esse feriado, esse exercício vai ser para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Débora, Oi, Josélia. ai, deixa eu desligar o áudio aqui do notebook, senão vai ficar dando eco. É porque eu liberei para eles hoje aquele outro exercício, aquele último que você tinha me dado de 5 Tá, perguntas, entendi. hoje que eu liberei para eles, tá? Aí eu dei para eles Beleza. até a próxima, acho que é sexta-feira, até a próxima sexta, dia 5. Aí você Não, pode tranquilo. deixar para depois realmente do feriado, porque são 5 questões, são bem tranquilas, gente, igual foi o outro questionário. Vou nem aceitar Shirley, gente. Shirley entrou agora. O que aconteceu com Shirley? Ô, Shirley, como é que você entra agora? Nós estamos todo mundo indo embora, mulher. Aí eu Tinha liberei. horas que eu estou aqui assistindo a aula. Não sou, a outra, a Costa. Não sei não, Ornelas.
Ô, Shirley Costa, nós estamos indo embora, viu? Você chegou e nós estamos saindo. Então tem um exercício, tá na plataforma, é para mandar por e-mail, tá no meu e-mail, tem lá o e-mail do jeito que foi o outro, tá? Não precisa nem copiar as questões, tá? Pode colocar o nome do exercício, coloca o nome do exercício, seu nome, o E o número e coloca gabarito, as né? respostas. Isso, o gabarito, tá? Só isso. Beleza. Não precisa Então vocês tá. copiarem ou imprimirem, tá bom? Aí É na só quarta-feira, então, Josélia, como eles estão com prazo até sexta-feira que vem para entregar o outro, até feira que vem, né? Vou deixar passar aí na quarta-feira eu te envio o próximo. Tá. E quanto à nota do outro exercício, eu vou passar para vocês no PV de cada um de vocês, tá bom? Eu estou organizando aqui direitinho para eu ir passando para vocês, tá? Eu peço desculpa, gente, porque realmente eu não estou tendo tempo, mas eu vou ver se eu trabalho hoje até um pouquinho mais tarde. Eu nem tomei banho para vocês terem uma ideia. Porque toda hora entra um, aí eu fico lá no banheiro molhando o telefone. Hoje meu telefone deu uma pane à tarde, eu quase fiquei louca. Por isso que eu demorei a enviar o link para vocês, viu? Hoje, viver sem celular não é possível. Nossa, Esse trabalho não, nosso, essa rotina. é tanto que eu falei com a Rosane. Rosane, Jô, eu precisava que você, antes de você você fosse embora, você fizesse tchau. E aí eu tive que passar lá na assistência técnica para arrumar o celular. Então hoje eu fiquei esperando a aula, porque toda hora entra um, e aí para não ficar molhando né, o display. Mas está tudo certinho, tá? E aí a atividade está disponível lá para vocês, eu tenho certeza que é rapidinho. O exercício está escrito lá, né? O exercício é referente às aulas, né? E nas aulas, gente, que eu postei, observem lá no grupo de vocês, a aula é referente à avaliação neurológica e o SBV do adulto. E nas aulas gravadas tem o nome das aulas, tá? É só vocês observarem que todas elas têm o nome o suporte básico no adulto, né? E o outro todos eles têm escrito o nome da aula. Então, é só vocês abrirem direitinho. Ó, o suporte neurológico eu posso até reenviar, mas eu queria que vocês verificassem no grupo que tem tudo escrito. A aula, como é que é o nome do primeiro que eu falei? O neurológico, né? Você fala o Isso, quê? estado neurológico em paciente em UTI, não foi? Que é o Isso. exercício. Ele é da data do Ele dia é. 17 de agosto e o Esse último. outro do Ah, SBV, ele é do dia 6 de outubro. Então, todas isso, elas foi desse dia. estão todas elas aí no grupo de vocês. Para não dizer que sou muito ruim, eu vou colocar as aulas embaixo daí do dia Do 17, o envio do outro exercício. e o dia 6. Vou estar colocando embaixo, tá? Da onde eu coloquei o exercício, já estou encaminhando para vocês, para não falar que eu sou muito ruim, tá? E tá facinho. Se pegar os slides, o pessoal consegue tirar uma nota Eu estou boa. mandando a aula porque eu Eu já acho ia te que pedir, Josélia, porque meu WhatsApp deu um piti esses dias, perdi tudo. eu nem vi, Jane, você pedindo não, nem tinha chegado em mim. Não, eu não pedi, não, eu ia te pedir. Aí eu esperei, você falou agora. Ah, tá. Aí eu mandei as aulas, gente, porque eu acho que as aulas também é interessante que é uma revisão, né? Melhor do que ficar procurando a resposta no slide, eu acho que a aula ela é bem mais interessante para revisão e o exercício, porque você vai estar com a explicação da professora ali, então você tem o slide e tem a explicação da professora, tá? Aí estão as duas aulas aí para responder o exercício de 5 questões. Tá? Cada questão vão valer 2 pontos. E vocês têm até o dia 5 de novembro. Lembrando que dia 4 de novembro. O dia dos mortos nós vamos ter aula? Oi?
Dia dos Mortos, não vai ter aula? Ah, Josélia, eu vou passar a vez, viu? É, pode ser De dia 3. quarta, Eu não vou estar aqui, não. Quem que não vai estar? Quem que falou que não Eu, vai estar? gente. Dia 3 que você não vai estar? Dia dos Mortos. Ah, tá. Josélia, Oi. meu computador saiu aqui da aula. Não entendi, não. Tá, não, tá, não tem problema não. Por conta de ser feriado, Josélia, eu tô falando assim para deixar para depois, mas pode ver com a turma. Se tiver uma boa participação, Ah, não não, tem eu problema. Mas particularmente prefiro dia 3 porque eu sei que muitas pessoas viajam realmente. 3, Na quarta, pode ser? pode sim. Pode ser na quarta. Aí a quarta, às 19 ou às 19h30? Que Pode a ser gente já fica dormindo. 19h30 na quarta? Beleza, então tá certo. Ótimo. Então Beleza, fica então, certo, viu, gente? Quarta-feira, combinado. 19h30, então, tá? Dia Pessoal, 3, boa 19h30. noite. Josélia, obrigada, viu? Precisando, eu estou à disposição da turma. Josélia também precisando, eu estou à disposição.